Graça e paz, amados irmãos, cumprimento com a paz do Senhor Jesus, amém. Nesse dia eu trago a palavra do Senhor no livro de João 15, versículo de número 4. João 15, versículo de número 4, a qual eu senti de trazer para você, tá bom? Vamos ler comigo. Está em mim e eu vós, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada poderás fazer. Se algum não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançará no fogo e ardem. Se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vós será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim será meus discípulos. Como o Pai me amou, também vos amai, vós permanecerei o meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecerás no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vós amei uns aos outros, assim como vós amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizeres o que vós manda. Amém? Que palavra maravilhosa. Vamos orar e pedir para Deus, Vim falar conosco através dessa palavra. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, aqui nós estamos, Pai, na sua presença, Senhor. Mais uma vez, Pai, na sua presença. Mais uma vez, Senhor, na sua presença. Eu peço que o Senhor venha falar conosco, Pai, através da tua palavra, Senhor. Que não venha ser eu, mas que venha ser o seu Espírito Santo, Pai, falando, Pai, com cada pessoa, Pai, que tá aqui, Pai, neste vídeo. Em nome de Jesus, amém? O que o Senhor tá falando nessa palavra, O Senhor fala aqui que nós devemos estar nele, Que ele vai estar em nós, que nós não devemos andar, conforme nós éramos, Quando a gente aceita Jesus e vem para a presença de Deus, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Não adianta você falar assim, não, você pode vir para a presença de Deus, você pode continuar fumando, você pode continuar bebendo, você pode continuar se prostituindo, você pode continuar falando palavrão, usando roupa curta, escutando música mundana, usando roupa curta, bebendo a sua cerveja, seu vinhozinho, porque Deus não tá. Me desculpa, mas Deus não tá, Não adianta você falar, mas hoje em dia tudo mudou. Tudo pode, Mas Deus continua o mesmo, Ele opera os mesmos milagres, Deus continua o mesmo, não tem como Ele operar em você, mudar a sua vida se você continua a velha criatura lá de trás, Se prostituindo, vendo pornografia, falando mal do seu irmão, planejando contra a vida do seu próximo, Então a gente tem que estar em Jesus para Deus estar em nós, Para Deus estar abençoando nossa vida, Muitos falam assim, mas a minha igreja deixa, a minha igreja permite, mas nós somos a igreja, Hoje em dia tem muitos lugares, muitas igrejas que permitem tudo, que pode tudo, porque eles acham que assim eles vão atrair as pessoas para dentro da igreja. Atrair até atrai, mas é de um jeito errado, Então aqui Deus fala, A palavra dele é bem clara, Que ele é a videira, nós temos que estar nele, Temos que dar bons frutos, porque sem mim nada poderes fazer. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Eu sempre falo, com Deus é difícil, você só imagina sem Deus como é que é. Então a palavra do Senhor fala, que nós somos a videira, nós temos que dar bons frutos, porque aquele que não dá bom fruto, aquele que não produz, aquele, galho seco, o Senhor, Ele tira. Sim, Ele tira. Se você tá na igreja sentado ali, só sentado ali, falando mal do irmão, você vai pra igreja, não vai pra orar a Deus, não vai pra escutar a palavra de Deus, mas você vai pra reparar seu irmão, falar do seu irmão, Pra disputar quem que canta mais, quem prega mais. Sinto muito, mas você não é uma videira de bons frutos, Hoje em dia a gente tá pregando, muitas pessoas estão pregando o sim. Só o sim. Deus cura, Deus liberta, Deus te dá chave de casa, chave de carro. Sim, Deus dá. Mas nós também temos que pregar que Deus é amor, Deus é justiça, que aquele que não anda segundo o Senhor quer, aquele também ele é arrancado dali e jogado fora, Como
um galho seco. Ah, mas Caroline está falando que Deus não ama a minha alma. Deus ama a sua alma. Deus ama a alma da prostituta, do homicida, né? Deus ama essa alma, mas para Deus nos amar, Deus nos ama, mas nós temos o que fazer nossa parte, porque Deus, ele morreu na cruz por mim, por você, por amor meu, por amor teu. O Senhor, ele morreu na cruz, ele carregou aquela cruz pesada, né? Ele foi chicoteado, deram vinagre para ele beber. E mesmo assim ele falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Então, que puro, né? Que amor puro. Assim nós temos que ter nosso coração puro, um amor puro. Então, o Senhor, ele tá assim conosco, mas que nós temos que ser uma árvore de bons frutos, né? O Senhor quer que nós sejamos uma árvore de bom fruto, que nós devemos dar bons frutos na presença de Deus, bons testemunhos, né? Porque o Senhor fala: se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vós será feito. Se nós andarmos conforme o Senhor quer, conforme a tua palavra, porque o Espírito Santo, ele nos acusa. O Espírito Santo, ele fala: eu não tô gostando disso, eu não tô gostando daquilo, por experiência própria, entendeu? O Espírito Santo fala comigo: não estou me agradando disso, não estou me agradando daquilo. E muito tempo eu deixei de fazer aquilo que o Senhor me tocava para mim fazer, por medo de críticas, por medo de pessoas darem risada, tirarem saco. Só que eu coloquei na minha cabeça que eu vou fazer o que o Senhor quer, o que o Senhor manda, e eu tô aqui, né, gravando esse vídeo aqui para vocês. Amém? Então, ó, como o Pai me amou, também vós amai, e vós permanecer no meu amor. O Senhor, ele nos amou. O Senhor amou eu, amou você. E nós devemos permanecer no amor de Jesus. Se guardar os meus mandamentos, permanecer no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Quais que são os mandamentos do Senhor? Os 10 mandamentos: não roubais, não matais, não adulterais e assim em diante, né? Então todos nós sabemos o que é o certo, o que é errado, o que... muitas pessoas falam: não existe céu, não existe inferno. Mas pega isso aqui e examina a palavra, né? Tudo que tá falando, que tá sendo falado, é o que está acontecendo nos dias de hoje, né? O amor de muitos se esfriaria, pai contra filho, filho contra pai. A gente ia ver muito homicídio, muito adultério, muita matança, né? A natureza ia começar a dar os seus sinais e os últimos tempos tá difícil, porque as coisas se inverteram. O que é certo tá errado e o que é errado é o certo. Tá? Muitas das vezes a pessoa, ela vai te apoiar você no erro, você fazendo a coisa errada, você se afundando na bebedeira, você se afundando na droga, você se afundando nas noitadas. Mas se você falar: olha, eu aceitei Jesus, eu vou pra igreja, apanhar a tua Bíblia debaixo do braço, você vai ser criticada, entendeu? Porque o mundo tá diferente, mas Deus fala: rejeitais o mundo por meu amor. Nós devemos rejeitar o mundo, não devemos nos acostumar com aquilo que não agrada aos olhos de Deus. E eu e você sabem o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Amém? Aqui tá falando, ó: ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos, né? O que Deus tá falando, que nós devemos ter, né, ser uma pessoa boa, de coração bom, não tramar contra o seu irmão, né, não provocar o mal, não, né, tramar. Deus, ele não se agrada dessas coisas, né, de trama, de fofoca, de coisas que Deus não se agrada, né? Deus tá falando aqui: porque vós serei meus amigos, e se fizeres, eu vos mando. Amém? Pra quê amigo maior do que Jesus? Pra que amigo maior do que nosso Deus? Imagina só, nós temos o prazer de falar: meu amigo é Jesus, porque o meu amigo é Jesus e o seu amigo é Jesus. Então Deus tá falando pra nós, né, que o nosso verdadeiro amigo é Ele, é Jesus. Então, essa é a palavra, né, que o Senhor me tocou pra mim falar. Aqui fala, ó: já vou chamar servos, porque servos não sabem o que faz, ó Senhor, mas tenho-vos chamados de amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tem feito conhecer. Jesus está falando que Ele é nosso amigo verdadeiro. Se nós dermos espaço e liberdade para Ele, Ele entra, Ele opera, Ele faz maravilhas. Porque eu falo, Deus, Ele tem que ser chamado para entrar na nossa casa, na nossa vida, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos. Mas o diabo não, ele entra sem ser chamado, né? O diabo, ele entra sem ser convidado. Ele já se apresenta, ele já vai entrando, né? Já fazendo a arruaça. Mas Jesus não. Jesus, a gente tem que dar espaço e liberdade, né? Para ele entrar.
Não me escolheste vós a mim, mas vou escolher a vós. E vós nomeei para que vedes os dei frutos, e os vossos frutos permanecerem, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, eu los vou conceder. Amém? Então, ele tá falando aqui, mesmo que às vezes nós negamos, né? Não nos convidamos ele para entrar, mas ele já está na nossa vida. No ar que nós respiramos, né? A nossa vida, né? De acordar todos os dias é um milagre, porque quantas pessoas queriam acordar, queriam ter mais uma vez, né? Mais um dia de vida, estão no hospital, e nós não, nós levantamos, trabalhamos, temos nossa vida normalmente, né? Com os nossos familiares. Então, isso é um milagre, né? Mais um dia, né, na presença. Então, você que tá me vendo, não tarde o seu chamado. Não deixe para depois o que você tem para fazer hoje. Não espere Deus tirar o galho seco ali da árvore, tirar fora, amém? Mas que o Senhor veja você como uma árvore de bons frutos. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, já clica ali, ativa a notificação do sininho, já deixa um comentário, tá? Já deixa um amém aí pra mim. A paz do Senhor Jesus.